Seja bem-vindo ao nosso canal católico A Palavra de Vida. Meu nome é Marcelo Hatakeyama, tá? Seja bem-vindo ao nosso canal. E já venho pedir a você, por favor, dá um joinha nesse vídeo e se inscreve no nosso canal se você ainda não é inscrito, tá bom? Muito obrigado. E vamos para o vídeo de hoje. Dia 1º de setembro de 2024, 22º domingo, tempo comum. Setembro, mês da Bíblia. E o tema do evangelho de hoje, a pureza do coração. Vamos ao vídeo de hoje e a gente acompanha pela Bíblia Pastoral, a Palavra de Deus. Toda a Bíblia é comunicação de um Deus amor, de um Deus irmão. É feliz quem crê na revelação, quem tem Deus no coração. Viva a palavra de Deus! Viva! Irmãos e irmãs, sejam uma vez bem-vindos ao nosso canal católico, a Palavra de Vida. Que bom que você está assistindo esse vídeo, que é o vídeo do primeiro domingo de setembro, que é o mês da Bíblia no Brasil, né? É isso aí, irmãos e irmãs. Católico, que é católico de verdade, lê a Palavra de Deus, né, irmãos e irmãs? É isso aí. É na Palavra de Deus que nós fundamentamos a nossa fé em Cristo nosso Senhor, que é a palavra encarnada de Deus Pai, né? Como diz lá no Evangelho de João. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, e a palavra se fez homem e habitou no meio de nós. Então, Jesus Cristo é a palavra encarnada de Deus Pai. Pois é, irmãos e irmãs, que felicidade a nós, de nós católicos, a gente acreditar em Cristo nosso Senhor, palavra viva, palavra encarnada de Deus Pai. Amém? Amém. Irmãos e irmãs, setembro, mês da Bíblia. Então, o que acontece? Eu já vou aproveitando, já que estamos no comecinho de setembro, e vou anunciar para vocês como será a programação do nosso canal católico, a Palavra de Vida, nesse mês da Bíblia, tá? Rapidinho aqui vou falar para vocês que o mês de setembro, por ser mês da Bíblia, né, irmãos e irmãs, a gente vai vamos recordar várias partes, né, vários volumes, vários vídeos da Bíblia Ilustrada na Escola da Fé. É a Escola da Fé Cristã Bíblia Ilustrada. Tá bom, gente? A gente vai recordar vários vídeos, tá? Eu unifiquei, juntei os temas todos num vídeo só, né? Cada vídeo, cada tema eu fiz assim uma edição especial, de uma maneira original. Então aí fica melhor, a gente vai ter uma visão de conjunto, né, dos vídeos da Bíblia Ilustrada, tá bom? E aí eu vou lançar a partir de setembro, que vai uma coisa que vai acontecer até, de repente, até o ano que vem, tá bom, gente? Então aos pouquinhos a gente vai assistindo os vídeos da Bíblia Ilustrada, a começar pela vida pública de Jesus, os fatos da vida pública de Jesus. Depois de passar todos os vídeos, né, ao longo do mês de setembro, aí em outubro mais ou menos, né, a gente vai entrar em outro volume, que é os ensinamentos do Mestre Jesus Cristo. Depois que terminar lá para novembro, não sei, aí a gente vai entrar na parte das parábolas do Senhor Jesus, Mestre Jesus Cristo. Então aí a gente vai ver a vida pública de Jesus durante esse semestre, né? Esse segundo semestre de 2024 e início de 2025. Tá bom, gente? Então, aos pouquinhos, vamos assistindo os vídeos da Bíblia Ilustrada, na Escola da Fé Bíblia Ilustrada, tá bom, gente? Porque é mês da Bíblia, então, no setembro, vamos começar por aí.
Também em comunhão, lógico, com a igreja no Brasil, né? Vai ter no dia 3, né? No dia 3, dia 4 e dia 5. Não, dia 4, dia 5 e dia 6. Vai ter também no nosso canal os vídeos referentes ao profeta, do livro do profeta Ezequiel, que é o livro tema desse ano 2024 para o mês da Bíblia no Brasil. Então, vocês não perdem esses vídeos que eu caprichei falando, né, baseado, lógico, no material que eu tenho, que é a Bíblia Pastoral, né? Aí a gente vai ver um pouco sobre esse profeta, a mensagem do profeta Ezequiel, que serve para nós hoje em dia também. Tá bom, gente? Então aí vocês vão acompanhando, bem no comecinho dessa semana que corre, né, nesse domingo, dia 1º, né? No dia 4, dia 5 e dia 6, vamos vendo, né, os vídeos do profeta Ezequiel, tá bom? Então vocês não perdem não, tá? Então tem muita coisa boa, vamos recordar bastante o Evangelho de Jesus, a vida pública de Jesus, vamos acompanhar Jesus na sua missão, né? Que é o tempo comum, né? E também tem alguns temas sobre liturgia, sobre outros temas aí da Bíblia, da Escola da Fé, tá? Como a gente fez no mês de agosto, vamos continuar no mês de setembro também. Tá bom, gente? Então tem bastante coisa boa no nosso canal ao longo desse mês de setembro, tá? Então eu conto com a audiência de vocês, tá bom? Obrigado pela atenção. E falando da liturgia de hoje, o vídeo de hoje é falar do dia 1º de setembro de 2024, que é o 22º domingo do tempo comum, né? E a gente vai acompanhar aqui na Bíblia Pastoral, tá? Porque eu não tenho a liturgia ainda, né? Então a gente vai seguindo por aqui, tá? Como é começar, irmãos e irmãs, vamos lá para a primeira leitura de hoje, que é o livro do Deuteronômio. Só uma observação que eu decidi colocar a segunda leitura para um segundo vídeo que vai aparecer no meio da semana. Tá bom, gente? Então vocês ficam espertos nisso aí também. Então eu vou comentar a segunda leitura da liturgia desse domingo, do 22º domingo, tempo comum. Tá? Então aí a gente vai ver a carta de Santiago, mas no outro vídeo. Nesse vídeo vamos ver a primeira leitura, que é Deuteronômio, e o Evangelho de Marcos. Tá bom? No Deuteronômio, né, vamos agora ouvir a palavra de Deus, que é do capítulo 4, versículo de 1 a 2, e depois versículo 6 a 8, que tem o título assim: Fidelidade a Javé para uma vida nova. Assim diz o Senhor: Agora, Israel, ouçam os estatutos e normas que hoje lhes ensino a praticar, a fim de que vocês vivam e entrem para possuir a terra que Javé, o Deus de seus antepassados, vai dar a vocês. Não acrescentem nada que eu lhes ordeno, nem retirem coisa nenhuma. Observem os mandamentos de Javé, seu Deus, do modo como lhes ordeno. E aí a gente vai lá para o versículo 6. Portanto, coloquem tudo em prática, pois isso tornará vocês sábios e inteligentes diante dos povos. Ao ouvirem todos esses estatutos, os povos comentarão: que povo é tão sábio e inteligente como essa grande nação? De fato, que grande nação tem um Deus tão próximo como Javé, nosso Deus? Todas as vezes que invocamos, que grande nação tem estatutos e normas tão justas como toda esta lei que eu lhes proponho hoje? Palavra do Senhor, graças a Deus.
Então, irmãos e irmãs, aqui Deus Pai falando para seu povo: olha, obedece tudo o que eu ensino, né? Então, o Deuteronômio, a palavra Deuteronômio significa segunda proclamação da lei, né? Aqui diz aqui na introdução. A palavra grega Deuteronômio significa segunda lei. Trata-se de uma representação e adaptação da lei em vista da lei da vida de Israel na terra prometida. Este livro nasceu muito tempo depois da situação histórica que nele encontramos, né? Discurso de Moisés, da entrada na terra, que passou por um longo período de formação. Para o autor, porém, o povo de Deus está sempre em posição de quem deve se converter a Deus e viver em aliança com Ele para ter a vida, que é a terra. Terra significa vida, né? Então, é projeto para uma nova sociedade. Então, é Deus aí organizando a vida do povo. Ele dá seus mandamentos, e todos eles estão escritos na Bíblia Sagrada, né? Então, o bom católico, ele segue a Bíblia, né? Segundo o ensinamento, o magistério da Igreja Católica, né? Como eu já li na introdução desse livro, que é o Magistério da Igreja nos ensinando, vou ler agora o rodapé referente a essa passagem de Deuteronômio, né? Que é o versículo de 1 a 8. O Deuteronômio é um conjunto de estatutos e normas que visam levar uma prática de vida conforme a aliança com Javé. Javé, para quem não sabe, é o nome de Deus Pai, de Deus, o Criador, no Antigo Testamento, né? É uma palavra assim mais latinizada, tá? Porque o nome mesmo em hebraico é difícil de pronunciar. Então, para nós, né, que falamos o português, né, é Javé. Dentro de uma terra prometida. Trata-se de uma nova constituição. Com ela, Israel viverá segundo a sabedoria e a justiça, isto é, segundo o projeto de Javé. Não há nenhum legalismo, pois entre Javé e seu povo existe uma relação de parceiros. Olha só que bonito, né? Então, Javé responde a todas as vezes que o invocamos. Javé é um Deus que não fica preso às leis, mas está sempre aberto para responder às novas situações do povo, do seu povo. Tá vendo? Quer dizer que não é aquele legalismo que os fariseus, os doutores da lei da época de Jesus estavam pregando, não. É uma coisa mais livre, entendeu? Mais consciente, né? De acordo com a realidade. Então você vê que a interpretação da Bíblia, ela não pode ser assim, fechada, fixa, levando ao pé da letra. Não é bem assim como faziam os fariseus e doutores da lei da época de Jesus. É justamente isso que vamos agora para o Evangelho de hoje, tá? Então, irmãos e irmãs, vamos agora ouvir a palavra de vida, o Evangelho de Jesus, a boa notícia de Deus Pai que vem por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho de hoje, que é Marcos, capítulo 7, versículo 14 e 15, versículo de 1 a 8, versículo 14 e 15, versículo 21 e 23, né? Então vamos lá. Então a gente vai ver nesse evangelho que Jesus não é a favor do legalismo dos fariseus e doutores da lei. Vamos ver como é que Jesus fala a respeito da palavra de Deus em si, do ensinamento daquela época. Então a leitura do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos.
Jesus desmascara as falsas tradições. Os fariseus e alguns doutores da lei foram de Jerusalém e se reuniram em volta de Jesus. Eles viram então que alguns discípulos comiam pão com mãos impuras, isto é, sem lavar as mãos. Os fariseus, assim como todos os judeus, seguem as tradições que receberam dos antigos, só comerem depois de lavar bem as mãos. Quando chegam da praça pública, eles se lavam antes de comer e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição, a maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os doutores da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, pois comem pão sem lavar as mãos? Fizeram essa pergunta para Jesus. E aí a gente vai pular lá para a segunda parte, que é Jesus anuncia uma nova moralidade. Em seguida, Jesus chamou de novo a multidão para perto dele e disse: escutem todos e compreendam. O que vem de fora e entra numa pessoa não a torna impura. As coisas que saem de dentro da pessoa é que a tornam impura. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Pois é de dentro do coração das pessoas que saem as más intenções, como imoralidades, roubos, crimes, adultérios e ambições sem limites, maldades, malícia, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas essas coisas mas saem de dentro da pessoa e são elas que tornam impura. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, irmãos e irmãs, antes de eu ler aqui o rodapé, que é a explicação da Igreja Católica, o magistério da Igreja sobre esse texto, tem uma questão aqui que é interessante a gente comentar. Por exemplo, aqui fala que por uma tradição religiosa, por questão de doutrina, aquela lei do puro e impuro, que fala lá no livro do Levítico, do Antigo Testamento, então havia o costume de sempre lavar as mãos antes de comer, lavar bem, copos, jarras, vasilhas, tinha uma maneira certa de fazer esse tipo de limpeza, dos objetos, entre tantas outras formas de purificação, Porque o judeu, para a lei antiga do Antigo Testamento, para o judeu, a pureza do corpo, é como se fosse a pureza da alma. Então, lavando as mãos, estou lavando a minha alma também. Eles pensavam assim, Então, só que acontece que para Jesus isso não é o mais importante, a pureza exterior. Para Jesus, o mais importante é a pureza interior do coração, Agora, essa questão de lavar as mãos antes de comer, de tomar banho, como diz aqui, vem de uma praça pública e eles tomam banho, lavar bem os objetos, isso aí, na questão de higiene, hoje no século XXI, isso é importante. Você não vai comer uma comida com a mão suja, porque está cheio de bactérias, fungos, micróbios. Então, quando você vai pegar a comida e comer, você vai comer a comida junto com toda aquela impureza que pode causar doença no teu corpo. Então, lavar as mãos antes de comer, por uma questão de higiene, é importante fazer, Então, agora, se você, por acaso, comeu
uma fruta sem lavar, ou você comer uma comida sem lavar, não quer dizer que você está impuro diante de Deus, não. Não em relação à moralidade de Jesus. A moral cristã que vem de Jesus é diferente. Na questão religiosa, isso não torna a pessoa impura. Por exemplo, para o judeu, não é todas as carnes que o fiel podia comer, não. É só as carnes que no livro do Levítico diz que você pode comer. Então, a carne de porco, por exemplo, é a carne impura. Então, para o judeu, não se pode comer carne de porco. Mas para nós cristãos, não importa o que você coma. Você pode comer carne de porco, carne de peixe, galinha, o que você quiser. Né? Você não vai comer um animal assim muito exótico, né? Porque você não sabe o que vai acontecer com o teu organismo, né? Mas aí acontece que não existe regra dentro do cristianismo que proíbe comer carne de porco. Porque o próprio Jesus diz, não é o que entra pela boca do homem que torna ele impuro, mas sim o que vem do coração. Porque o coração é que é a fonte de todos os pecados graves que Jesus está dizendo aqui. Né? É do coração que vem todo tipo de maldade. E essa maldade, sim, que torna a gente impura diante de Deus. Então Jesus está mais preocupado não com a pureza do corpo, né? Mas a pureza da alma, do coração da pessoa. Entendeu? Então a moral de Jesus é diferente da moral dos fariseus, doutores da lei. Essa é uma razão também porque na Igreja Católica os costumes não são doutrina, entendeu? Então, não importa a forma de vestir, ou de comer, ou os hábitos, desde que esses hábitos não façam mal ao ser humano, e aí vem da consciência da pessoa, vem do bom senso, né? Esses hábitos não fazem mal, a igreja não está preocupada com isso. Porque para cada povo da terra tem um costume diferente, tem uma maneira de vestir diferente, tem uma alimentação diferente. E aí Jesus, a Igreja Católica, iluminada pelo Espírito Santo, quebra essas barreiras culturais para que todos possam fazer parte da mesma família. É a unidade na diversidade. Cada povo tem seu costume, suas próprias tradições populares, né? Agora, aquilo que fere o ensinamento de Jesus, sim, aí espontaneamente as pessoas vão mudando os costumes para poder se adequar ao Evangelho. E isso aconteceu ao longo de 2000 anos, né, da história da igreja. Vamos ver aqui o que diz a explicação do rodapé da Bíblia Pastoral referente a essas duas partes aí. Vamos lá na parte do início do capítulo 7, né? Aí diz assim: Jesus desmascara o que está por trás de certas práticas apresentadas como religiosas e torna um exemplo concreto referente ao quarto mandamento, Corban, que era o voto pelo qual uma pessoa consagrava a Deus os próprios bens, tornando-os intocáveis e reservados ao tesouro do templo. Aparentemente, Deus era louvado, mas na realidade os pais ficavam desprovidos do sustento necessário, enquanto o templo e os sacerdotes ficavam ainda mais ricos. Isso aqui é um exemplo, né? Aí do 14 até o 23. O que vem de fora aí é a moralidade de Jesus. O que vem de fora não torna o homem pecador, e sim o que sai de dentro do coração, tá vendo? Isto é, da consciência humana, que cria os projetos para uma direção e dá uma direção às coisas. Jesus anuncia uma nova forma de moralidade, onde os homens podem relacionar-se entre si na liberdade e na justiça. Essa palavra justiça é muito importante no Evangelho, desde que haja justiça, né? Com isso, aboliu a lei
sobre a pureza e impureza, que é o Levítico capítulo 11, cuja interpretação era fundamento de uma sociedade injusta, baseada em tabus que criavam e solidificavam diferenças entre as pessoas, gerando privilegiados e marginalizados, opressores e oprimidos. Então Jesus, ele tem toda a autoridade dada a Deus, de Deus Pai, para mudar aquilo que ele acha que deve mudar, né? Então não importa o costume que a pessoa tenha, né? O importante é o coração, é a justiça, é a conversão da pessoa, do coração. A pureza do interior, não do exterior, mas do interior, que é o mais importante. Né, irmãos e irmãs? Então, irmãos e irmãs, esse foi o vídeo de hoje. Obrigado você ter assistido esse vídeo até o final. Que o Espírito Santo purifique o nosso coração, né? Que Deus quer habitar o nosso coração. Que Deus tire de nós tudo aquilo que não pertence a Ele, tudo aquilo que nos faz mal, que prejudica o nosso relacionamento com as pessoas, né? Que possamos quebrar as barreiras que existem entre nós, que sejamos mais fraternos uns com os outros, conforme a vontade de Jesus. Amém? Amém. Então, ó, depois no finalzinho desse vídeo tem um compromisso importante aí na matriz Nossa Senhora de Fátima, nessa semana agora, né, desse vídeo, né, que é o começo de setembro, tá bom? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Um abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Irmãos e irmãs, então na matriz Nossa Senhora de Fátima de Queimados tem a formação humana. São 3 dias de palestra, né? Que é o dia 3, dia 5 e dia 6 de setembro. Sempre às 19 horas, de 19 horas a 21 horas, tá? Então, são 3 palestrantes diferentes, tá? Cada dia um tema diferente em relação à formação humana, tá? Então, todos, se você mora aí perto, né, da igreja aí, da matriz Nossa Senhora de Fátima de Queimados, você é convidado a participar dessa formação, tá? Dessas palestras, que é a catequese permanente que a igreja sempre faz e que nós aqui do nosso canal também fazemos. Tá bom, gente? Um abraço a todos e obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até o final. Se você ainda não deu o joinha nesse vídeo, por favor, dá um joinha nesse vídeo, tá? E se inscreve no nosso canal se você ainda não é inscrito. Muito obrigado. Até o próximo vídeo, gente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.